Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Você sabia que você só consegue descansar, ter um bom descanso mesmo, no dia em que você faz o seu melhor? Que você entrega o seu melhor? Você já parou para pensar que no dia que você não dá o seu melhor, seja lá qual for a tarefa, você não consegue descansar bem? Eu sei que quando fala do descanso humano, tem muitas regras que a gente tem que obedecer para conseguir esse descanso. Regras como alimentação, água, abaixar luzes e fazer todas aquelas coisas. Mas ainda que você se preocupe com a alimentação, se preocupe com a água, se preocupe com a luz, faça tudo direitinho, não coma muito antes de dormir, se você não estiver em paz, não sentir um prazer no seu coração, você não consegue descansar. E semelhantemente aconteceu com o descanso de Deus. Eu já falei isso algumas vezes no canal, eu estou trazendo a palavra aqui para a gente relembrar, acrescentar algumas meditações, porque realmente o plano de Deus, ele é muito bonito. O Senhor também, ele não descansou enquanto ele não fez o seu melhor. E você sabe qual foi a última obra do Senhor, né? Qual foi a última obra que o Senhor fez? Foi o homem ou foi o descanso? A última obra que o Senhor fez foi o homem. E o sétimo dia veio por causa do homem. Veio para dar um descanso. Só que aquele descanso que Deus falava não era um descanso para ele descansar porque ficou cansado. O Senhor é o Todo-Poderoso, ele não se cansa, nem se afadiga, disse o profeta Isaías. Mas ele encontrou prazer na sua alma depois que ele fez todas as obras, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia, aproveitando, já anunciando coisas que haveriam de acontecer, porque no mesmo profeta Deus fala que ele anuncia o fim desde o princípio, e depois vem o quinto e o sexto dia, que profetizava coisas futuras, e o descanso, que profetiza o milênio, onde haverá um descanso na terra. A última obra que o Senhor fez foi o homem, mas você tem que ver a obra completa no homem, lá no sexto dia. O Senhor já criou o homem, criou a mulher, deu testemunho ali, disse para eles dominarem sobre tudo que voa no céu, sobre tudo que se rasteja na terra, sobre tudo que está no mar, ou seja, domine sobre o céu, a terra e o mar. Adão era uma figura de Cristo, Eva era uma figura da igreja, e o Senhor já deu domínio para eles ali em tudo, em Gênesis 1:26. Deus sabia o que haveria de acontecer, claro, mas tudo que ele fez, ele disse que era bom. E quando fez o homem, ele disse que era muito bom. 7 vezes isso está escrito. E aí, depois que o Senhor fez o homem, aconteceu a queda do homem, mas o Senhor também planejou a redenção do homem e da mulher. E é nesse processo aí que você entende o porquê que Deus descansou. Porque Deus já sabia tudo o que haveria de acontecer. Para começar, ele nem precisava de 6 dias para criar essa terra. Ele poderia criar em um dia só. Se ele dividir os dias, é porque tem coisas que o Senhor quer nos falar. O Senhor não faz nada sem motivo. Tudo que ele faz tem um motivo, e tudo que ele faz para revelar, ele revela aos seus servos. Aqueles 7 dias da criação é um plano. Vindo depois disso, o que nós conhecemos na eternidade. O Senhor sabia que Satanás ia tentar o homem, sabia que o homem iria cair, mostrou que ele não queria que isso acontecesse, mas para ter um homem com poder de escolha, ele tem que ser experimentado tanto no bem como no mal. Se Adão e Eva não caíssem, talvez os seus filhos iriam cair. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente para provar que o homem tem poder de escolha. Se o homem não tiver uma outra opção, como que ele vai saber que ele obedece a Deus? Como que ele vai saber que ele ama a Deus? Se ele não tem nenhuma outra opção para escolher. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal revela isso. E a árvore da vida eterna, que estava no meio do jardim, já era uma provisão do Senhor. Quando o homem caiu, antes mesmo da queda do homem, ele já planejou
a maneira como ele fez Adão, a maneira como ele fez Eva, ele já planejou a redenção ali. Antes mesmo da serpente fazer eles caírem. Eles caíram, mas Deus teve compaixão do homem. Ele não destruiu o homem. O pecado afetou o livre-arbítrio do homem. Só que aí a graça de Deus, antes mesmo do pecado, já tinha providenciado, devolveu o livre-arbítrio para o homem. O pecado vem afetando consequentemente, depois da queda de Adão, o livre-arbítrio do homem. Mas a graça de Deus vem logo em seguida afetando consequentemente o pecado. Sempre onde tem pecado vai superabundar a graça de Deus, dando para o homem sempre o poder de escolha, os dois caminhos diante dele. Esse testemunho já está lá em Caim. Deus já colocou o bem e o mal diante de Caim. Então esses testemunhos, recapitulando eles são lindos, porque já revela os desígnios de Deus logo do princípio. O diabo não iria frustrar o plano de Deus, fazendo com que Deus mudasse agora o seu plano e tivesse que ir para um plano B, aonde ele tem que remover o poder de escolha, o livre-arbítrio do homem, e agora ele tem que decretar quem que vai para a vida e quem que vai para a morte. Isso não faz o menor sentido, não tem nada a ver com amor e justiça. Mas o Senhor, ele executou o seu plano. A graça dele está em todas as gerações, sempre devolvendo para o homem uma nova chance. Sempre a gente tem uma nova chance. O bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte estão diante da gente, sempre. O Senhor já conhece todas as coisas e Ele já disse, testemunhando, escolhendo, chamando como testemunhas, escolhendo duas, os céus e a terra, duas, e Ele é a terceira, que Ele colocou diante do homem o bem e o mal, bênção e maldição, vida e morte. E Ele pediu para escolher a vida. Esse testemunho começa lá em Caim e Abel. E ele passa pelo livro da lei, vai pelos profetas, chega no Novo Testamento. Os dois caminhos, um estreito e um largo, as duas portas, uma estreita e a outra larga. E vai até o fim. Vai até Apocalipse. Esse é o testemunho que nós temos que sustentar diante do nosso Senhor. E o Senhor decidiu fazer esse plano antes da fundação do mundo. Ele decidiu se entregar pelo homem antes da fundação do mundo. E na verdade, irmãos, antes da criação de qualquer principado ou potestade. Antes de Deus criar tronos, principados e potestades, qualquer ser, Ele já havia decidido esse plano. No conselho da sua vontade. Do beneplácito do conselho da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele vem revelando na palavra de Deus, que é amar a todos, propor a salvação a todos. E Ele decidiu se entregar pelo homem. A única maneira dele poder falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era se Ele decidisse escolher dar a vida pelo homem. Dar a vida por todos. Expiação para todos. Justiça para todos. E Ele fez. Ele decidiu isso antes da fundação do mundo, antes da criação dos céus. Já estava com Ele, não teve um momento no qual Ele teve essa ideia. Essa ideia sempre esteve com Ele, com o Pai e com o Filho. Quando eles eram espírito. Eles são espírito. Mas é só na linguagem para eu me expressar para vocês. Então Deus decidiu isso antes da fundação do mundo, antes de criar tronos, principados e potestade, mas Ele decidiu revelar quando Ele começou a falar a sua palavra. Ele decidiu revelar quando Ele falava as coisas. Ali Ele decidiu revelar o que Ele já havia decidido antes da fundação do mundo. E o Senhor só descansou depois que Ele fez o homem e a mulher, falou para eles dominarem sobre todas as coisas que há nos céus, na terra e no mar, fez a redenção do homem e da mulher antes mesmo do pecado. Deus não fez Adão cair num sono profundo por acaso.
para tirar uma das costelas de Adão e fazer Eva. Aí já está a redenção. Sono profundo de Adão representa a morte de Cristo. Quando Deus volta a trazer Adão, o primeiro Adão, do sono profundo, é ele trazendo Cristo dentre os mortos. E uma igreja ali edificada para ele. Eva edificada para ele. Então depois que o Senhor fez tudo isso, planejou tudo isso, depois que ele testemunhou para a gente através de revelações que estavam ocultas, mas haveriam de ser reveladas pelo desenrolar da sua palavra, pela lei, pelos profetas, pelos salmos, pelo Novo Testamento, depois de tudo isso, ele com a sua presciência visualizou Cristo e a igreja, é como um pai que quer fazer as bodas do seu filho, e ele viu Cristo e a igreja juntos, e aí ele encontrou prazer na sua alma, porque ele previu esse dia. Ele não ficou só prevendo, ele decretou essas coisas, sem retirar o livre-arbítrio do homem, porque é com livre-arbítrio que o pai encontra prazer nos filhos e os filhos encontram prazer no pai, que o marido encontra prazer numa esposa e que uma esposa encontra prazer no marido. Quando ela tem a oportunidade de escolher outra coisa, mas com seu livre-arbítrio, ela vai e escolhe o Senhor. Isso é prazeroso para o pai, para o filho, para a esposa. E isso é uma vergonha para Satanás, porque Satanás nunca mais vai poder acusar o Senhor de alguma coisa injusta ou de ter que remover o livre-arbítrio dos homens, senão todos escolheriam a ele. Isso seria uma acusação contra Deus e uma vergonha contra os céus. O Senhor jamais iria dar esse gostinho para o diabo. E o diabo, você sabe que ele, segundo o livro de Jó, você sabe que ele tem direito de fazer isso, de acusar pessoas, de propor desafios para Deus. E esses seriam os desafios. Jogar na cara de Deus, esfregar na cara dos céus. Falar, lógico que tem pessoas eleitas com você. Você remover o poder de escolha delas. Que soberano que, tendo o poder de salvar pessoas com seu poder de escolha, com seu livre-arbítrio, vai e remove. Que soberano é esse que tem que jogar pessoas no lago de fogo antes da fundação do mundo para ter mais glória? Ou seja, todas essas falas, o diabo já não vai poder falar diante do Senhor, diante dos céus, porque o Senhor foi justo. E ele não é só justo, ele também é o justo e o justificador daqueles que praticam o bem. Praticar o bem, está escrito. Isso é lindo. Por isso que o Senhor encontrou prazer. Ele viu o tribunal, presenciou tudo que vai ser julgado. O livro da vida vai ser aberto. O livro das obras vão ser abertos. E cada um vai ser julgado pelas suas obras. Não há injustiça da parte do Senhor. O homem vai ser verdadeiramente responsabilizado pelas obras que comete, porque eles escolheram cometer essas obras. Deus não induziu, Deus não endureceu o coração, Deus não fez ninguém praticar obras más, Deus não criou ninguém desde o início como um vaso de ira. Então cada um verdadeiramente vai ser julgado pelos seus pecados e vão ser responsáveis por isso. E vão ter que dar conta diante do Senhor. Isso é um tribunal justo. Isso é o que deu prazer no coração do Pai. E dá prazer no coração de qualquer pessoa. Porque a gente sabe que o nosso Deus não precisa ser como os outros deuses. Não precisa ser um tirano. Não precisa ser um doente, um esquizofrênico. Não precisa ser um psicopata, um sociopata. Tudo isso que a gente encontra na mensagem calvinista. Nosso Deus não precisa disso. Os homens rejeitam a Ele, Ele continua sendo Deus. E a vontade dele vai ser estabelecida. A vontade dele não é só de salvar. A vontade dele é de julgar as pessoas que rejeitam a justiça e a verdade e têm prazer na injustiça. Isso é a vontade dele. Ninguém vai escapar disso. O Senhor quer que todos se salvem. É um testemunho que ele deu. Sabendo que nem todos iriam se salvar, porque não iriam escolher a ele, não iriam dar ouvidos à verdade, não iriam amar o Senhor, lutar contra cá, guardar os seus mandamentos. O Senhor, sabendo disso, criou um julgamento, um tribunal. E o lago de fogo
Ninguém vai estar lá porque Deus odiou, simplesmente porque Deus odiou. Eu odeio, vou jogar pessoas lá. Poderia salvar, mas eu vou jogar porque assim eu mostro a minha glória, a minha soberania. Não. Lago de Fogo foi criado para Satanás e para seus anjos. Para todos aqueles que seguem a vontade do diabo. Então cuidado naquilo que você acredita. Cuidado naquilo que você se esforça para outros acreditarem. Porque todas essas coisas serão julgadas. Enfim, Deus deu o seu melhor como testemunho. Deus fez o seu melhor. Quando Ele foi entregar alguém a favor do homem, de todos os homens, Ele entregou o que tinha de melhor no céu, o seu próprio Filho. Ele deu as primícias. Nós temos que fazer também a nossa parte. O Filho também vai dar o melhor para o Pai. Como o Pai entregou o melhor lá do céu para resgate da humanidade, deu essa alegria para o Filho, porque o escritor de Hebreus fala que Cristo suportou as contradições, as afrontas por causa da alegria que estava proposta. E isso foi uma alegria para Ele. Como o Pai entregou Ele como primícias, escolheu Ele como primícias, o melhor dos céus, para entregar a resgate dos homens, para dar essa alegria para Ele, como diz Isaías, Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E Ele vai justificar muitos e interceder por muitos. Ele também vai entregar o melhor para o Pai, o melhor que Ele fez aqui na terra. Ele já entregou a sua vida como primícias para o Pai. Por isso que o Pai ressuscitou Ele nas primícias. Mas Ele vai entregar as primícias para o Pai, a vida de cada santo. Pessoas que separam o santo do profano. Tem coisas que são profanas. Você tem que identificar e separar esse profano do santo. Porque os sacerdotes do Senhor separarão o santo do profano. E uma das mensagens que são profanas é a mensagem calvinista. Você tem que separar isso na vida dos santos. Não somente essa mensagem, existem muitas outras. Mas essa é uma profana que quer passar por coisa santa e não é. E o Filho vai entregar o melhor para o Pai, que somos nós, os vencedores. Você foi chamado, mas para ser escolhido, você precisa confirmar a sua eleição. Isso que eu falei está escrito. Deus não precisa esperar você decidir alguma coisa. Ele já viu isso antes da fundação do mundo. Ele não decretou a derrota de ninguém. Ele não impediu a salvação de ninguém. Mas Ele já viu tudo antes da fundação do mundo. E Ele que planejou isso. E aí o Pai, dando o seu melhor, vendo tudo isso, encontrou prazer na sua alma e descansou. Isso não é lindo, irmãos? Isso é muito lindo, isso é um testemunho verdadeiro. Isso faz parte de uma sã doutrina e é um bom depósito que o Senhor derramou sobre nós e tem que ser guardado. Eu falei aqui resumidamente as coisas que estão em Gênesis, mas lembrando das palavras dos profetas, porque são os profetas que, inspirados pelo Espírito Santo, colocam luz nas coisas que estavam ocultas no livro da lei. Precisamos do livro da lei por causa disso. Tem coisas ocultas ali que são os profetas que revelam. E tudo que os profetas revelaram e profetizaram, eles falavam a respeito de coisas futuras, a respeito dos santos. Pedro fala isso, que eles investigavam atentamente as coisas que haveriam de recair sobre a igreja. E aí por isso que no Novo Testamento é ministério de revelação, de revelar as palavras que estavam ocultas, reveladas pelos profetas, mas ainda ocultas. Porque os apóstolos precisavam da documentação de todos os profetas para eles terem acesso a toda a revelação. E depois as cartas foram construindo o Novo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento completo e temos toda a luz que nós precisamos.
não sendo necessário nem sequer uma página de algum livro para a gente ter algum tipo de instrução. Ainda que você possa escolher um livro para ler, eu escolhi alguns. Nada pode ser comparado à Bíblia, à Palavra de Deus. Dali vem toda a revelação. Tá bom, irmãos? Então eu queria que você ficasse com essa palavra e meditasse nisso. Faça o seu melhor para o Senhor, porque Ele merece. Você só pode fazer o melhor para Ele porque Ele planejou isso. Ele é aquele que começa a boa obra e acaba a boa obra em você. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Vai ter que buscar se santificar, vai ter que buscar conhecimento. E com o seu livre-arbítrio, tomar todas as escolhas que é dever do santo tomar. E a glória sempre vai cair no Filho. Sempre. Ninguém vai se gloriar, porque nós só podemos praticar boas obras, guardar os mandamentos, porque o Espírito Santo está em nós. E o preço para o Espírito Santo habitar em nós foi preço de sangue, porque o Espírito Santo não poderia ser derramado se Jesus não morresse na festa da Páscoa. Então, todos vão se gloriar no Senhor. Tá bom? Então é isso. Queria que vocês refletissem nessa palavra. Falei ela resumida, mas acredito que deu para entender. Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.